Olá, esse é o meu canal e no vídeo de hoje vamos falar sobre um livro muito interessante. Uma resenha, na verdade, de um livro muito interessante. O livro é O Herói Invisível. Ele é escrito por Lucas Cognolato e Silva Del Francia. O livro contém 25 capítulos de 168 páginas. Ele foi publicado pela primeira vez em italiano, em 2014, e foi traduzido por um professor e mestre da língua portuguesa no Rio de Janeiro. O livro dá ênfase à Segunda Guerra Mundial e destaque ao Holocausto. ênfase ao Holocausto, que foi onde morreu milhares de judeus nos centros de concentrações e no gueto. Giorgio Pelasca é um homem italiano que está passando por Budapeste no seu carro quando ele encontra dois jovens, que são judeus, sendo levados por soldados para o trem. E aí no carro, ele abre o carro e bota essas crianças para dentro, no intuito de ajudar elas. Só que aí, minutos depois, os guardas param ele e pedem para ele retirar essas crianças de lá, à força, né, na ignorância. E ele fala que não, que o carro e as pessoas que estão dentro dele, a propriedade dele, está sobre a responsabilidade dele. Então ele não deixa, ele nega, só que aí, mesmo os soldados apontando o fuzil para ele, na cara dele, na cabeça, na face, ele continua resistindo e dizendo que não vai entregar as crianças. Depois ele passa nessa tentativa de tentar achar um lugar para as crianças, esses dois jovens, né? E no intuito de ninguém descobrir e tal, e eles não serem pegos. Ele procura um habitat, né? Tanto para ele, Giorgio Pelasca, quanto para esses dois jovens. Depois desse acontecido, Giorgio Pelasca acha uma carta dentre suas bagagens, suas coisas, e nessa carta fala que quando ele precisasse de ajuda era só ele procurar. E como ele estava necessitando de ajuda porque ele era um um italiano, em território da Budapeste, ele pega essa carta de um oficial e vai até a embaixada da Espanha, não, de Budapeste. Ele vai até essa embaixada à procura do embaixador, para que o embaixador troque o nome dele, passe a identidade dele para a espanhola. Chegando lá, o porteiro barra Giorgio Pelasca, mas mesmo assim ele insiste. Então ele passa pelo porteiro e ele passa pela secretária, quando ele encontra pelas escadas, e ele sai procurando a porta onde daria o escritório do embaixador. Chegando lá, ele fala com o embaixador, mostra a carta, e o embaixador, depois de muita insistência dele, né, conversa entre eles, o embaixador aceita e dá esse documento para ele que ele queria de se tornar espanhol. Então ele se contenta e vai embora, mas antes dele ir embora, ele vê uma criança, que é macho, uma criança, e essa criança fica olhando para ele. Aí depois ele pergunta à secretária o que essa criança está fazendo aí. E ela fala que ele estava querendo uma casa para ele se proteger, ele e a família dele. Então ele se comove, tenta procurar um objeto para dar para essa criança, não acha, então ele vai embora. E com isso ele passa a ajudar esses judeus nas casas protegidas, juntamente com a secretária, que é judia, com o filho da secretária, que é advogado, com o Sambris, que é o embaixador, e ele passa a ir para essas casas e ajuda essas pessoas, sendo que os soldados invadem algumas vezes essas casas que não é propriedade deles, mas mesmo assim eles invadem e matam pessoas, pegam essas pessoas e levam para um centro de concentração. Só que tem certo momento que as pessoas desacreditam de Giorgio Pelasca, porque como o soldado acabou matando pessoas, elas pensam que elas não estão seguras lá. Mas ele insiste em dizer que lá é um lugar seguro. Pelo menos é mais seguro do que as ruas que, ao tempo todo, os soldados estão vigiando essas pessoas judias. Não só judias, né, mas todo mundo que tentar desobedecer o que a lei impõe. Eles impõem. Com isso, depois de um tempo, o embaixador Sambris recebe um mandato de que é para ele voltar para a Itália e que a embaixada acaba aí, porque não tem mais apoio. Budapeste não tem mais apoio e aí fecha tudo. E com isso, os soldados percebem, chega a notícia, né, que ele foi embora
e que agora os judeus que estão nessas casas protegidas pertencem a Hitler, ao nazismo, né? Só que George Pelaska, de novo, inventa mais uma farsa e fala que não, que o embaixador não foi embora, que ele está aí e ele se passa por embaixador. Entre aspas, porque ele diz que o embaixador foi por uma viagem, mas que ele voltará, que ele retorna. E que se eles quiserem tirar conclusões, que ele liguem para Dubai. Sendo que não tem como ligar, né? Ele fica nessa esperança de não conseguir ligar, porque já tinha muito tempo que as ligações não estavam pegando em Budapeste. O embaixador da Espanha, Sambris, recebe o mandato que é para ele voltar para a Espanha e com isso a embaixada acaba em Budapeste. Aí, George Pelaska, ele assume o comando, né, como embaixador da Espanha oficialmente, ele mente para os soldados, que ele fica responsável pelas casas protegidas, para as casas protegidas não ser, como se diz, ela não ser responsabilidade dos soldados, né, de Hitler e tal. E com isso, ele vem e tem total responsabilidade sobre as casas protegidas, continua a sua jornada, cuidando e impedindo a morte de vários judeus. Depois dessa jornada toda, quando ninguém tinha mais esperança, em 24 de setembro, George Pelaska volta para casa, para sua família na Itália, e volta como se nada tivesse acontecido, vivendo sua vida normalmente. Passando dias, sua família pensa que ele só passou um período fora da Itália. Então, se não fosse por duas mulheres húngaras, a sua história seria esquecida, porque ele não contou para ninguém que ele tinha salvado vidas de judeus. E daí, essas mulheres dão depoimento, e o filho dele também, Pelaska morre, e o filho dele também dá o depoimento para os autores do livro, de que ele descobre que, por acaso, uma das judias que ele ajudou foi na casa dele, e ela tenta dar um objeto muito querido da família dela, dos antepassados, de lembrança para Pelaska, e ele não quer aceitar. Aí com isso o filho dele percebe que ele ajudou pessoas. Tem que o livro não prende exatamente no começo, que fica uma história meio que a gente já sabe, né, de uma guerra e tudo mais. Só que quando você vai chegando mais pra frente, vai te emocionando, porque tem as partes das pessoas boas, dos judeus bons e da morte desses judeus comove, tem impacto, tem um suspense, tem um gosto de querer ler mais. E no final de tudo, as partes boas, positivas, é que tem uma aprendizagem, né? Deixa uma reflexão de que a gente deve se colocar no lugar do outro. Até porque George Pelaska não pensou nem na própria vida dele, ele pensou nas outras famílias e não na dele. Ele pensou mais em ajudar o próximo do que se ele poderia se prejudicar com isso ou não.